A Arca da Aliança, ela é muito mais do que só uma relíquia antiga. Na verdade, a gente está falando de um dos mistérios mais fascinantes e até hoje não resolvidos da história. Um objeto de um poder imenso que, de repente, evaporou. E essa é a pergunta que ecoa há mais de 2.500 anos, né? O que aconteceu com a Arca? Será que ela foi destruída? Roubada? Ou, quem sabe, está escondida em algum lugar, só esperando para ser redescoberta? E as teorias, olha, são incríveis. Tem gente que fala de uma caverna selada na Jordânia, outros juram que ela foi levada para uma capela secreta na Etiópia. Cada possibilidade é um verdadeiro quebra-cabeça. Então tá, vamos mergulhar fundo nisso. Para a gente entender por que a Arca sumiu, primeiro a gente precisa entender o que ela era. E a origem dela não é nada menos que divina. Foi basicamente um manual de instruções ditado por Deus para Moisés lá no Monte Sinai. E olha a precisão dessas instruções, coisa de outro mundo. Cerca de 115 centímetros de comprimento por 70 de largura e altura. Ou seja, pequeno o suficiente para caber no porta-malas de um carro, mas ao mesmo tempo grande o bastante para mudar o curso da história. Agora, o que é fascinante mesmo é a construção. Não era só madeira folhada a ouro, não. A tradição talmúdica fala de 3 caixas, uma dentro da outra, tipo um sanduíche. Ouro por dentro, madeira de acácia no meio e ouro por fora. Essa madeira, que é super resistente, ficava totalmente selada, protegida do tempo. Genial! E em cima de tudo, uma placa maciça de ouro puro, o propiciatório. E nela, 2 querubins de ouro, com as asas se estendendo, criando um espaço sagrado. Era exatamente ali, sabe, naquele espaço vazio entre as asas, que a presença de Deus, a Shekinah, se manifestaria. Era, literalmente, o endereço de Deus na terra. Mas a arca não era só uma caixa bonita e vazia. Dentro dela, guardava 3 itens que não eram simples relíquias. Eram objetos que ativamente pareciam desafiar as leis da física e da biologia que a gente conhece. Primeiro, as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Pensem um pouco nisso. Não eram cópias, não eram transcrições. O texto bíblico diz que elas foram escritas pelo dedo de Deus. Era o único autógrafo direto do Criador, guardado as 7 chaves dentro da arca. Em segundo lugar, um vaso de ouro com o maná. Aquele alimento do céu que sustentou os israelitas no deserto, ele normalmente estragava em 24 horas. Mas ali, dentro da arca, ele ficou perfeitamente preservado por séculos. Uma suspensão milagrosa da decomposição. E por último, o terceiro item, a vara de Arão. Um simples pedaço de madeira morta, um galho seco, que, da noite para o dia, não só brotou, mas deu flores e até amêndoas maduras. Um ato de criação impossível, vida surgindo do que estava morto, para provar a autoridade divina. E aqui tem um detalhe bem curioso. Parece que há uma pequena discordância. Quando a arca finalmente foi colocada no Templo de Salomão, o livro de Reis afirma que só as tábuas estavam lá. Já a Epístola aos Hebreus, falando da época do tabernáculo, lista os 3 itens. Isso nos leva a pensar, né? Será que o conteúdo mudou ou os outros itens foram retirados em algum momento? É um mistério dentro do mistério. Com um conteúdo desses, é claro que a arca não era um objeto passivo de adoração. Ela era o verdadeiro reator de poder divino. E como qualquer fonte de poder imenso, era ao mesmo tempo uma bênção para quem a respeitava e uma força mortal para quem era descuidado. A história dela é recheada de milagres impressionantes. Ela parou as águas do Rio Jordão, derrubou as muralhas de Jericó só com a sua presença. E quando foi capturada pelos filisteus, devastou as cidades deles com pragas e até quebrou a estátua do deus deles, Dagon. E tem o caso de Uzá, que só tentou segurar a arca para ela não cair e morreu na hora, tocou e morreu. E talvez o exemplo mais chocante de todos seja este número. 50.070. Essa foi a quantidade de homens da cidade de Bet-Semes que foram mortos. O crime deles? Olhar dentro da arca por curiosidade. Um único olhar e uma cidade inteira foi praticamente dizimada. Então, o ponto principal é essa dualidade. Depois da morte do Uzá, o rei Davi ficou apavorado e deixou a arca na casa de um homem chamado Obed-Edom. E o que aconteceu? Por 3 meses, em vez de morte, a casa de Obed-Edom foi inundada de bênçãos e prosperidade. Ou seja, o respeito fazia toda a diferença. E é isso que nos traz de volta ao grande mistério. Como é que um objeto tão protegido, tão temido, tão poderoso pode simplesmente desaparecer dos registros da história? O cenário é o ano de 586 a.C.
Nabucodonosor II e seu exército babilônico invadem Jerusalém. Eles incendeiam a cidade e destroem completamente o Templo de Salomão, que foi o lar da arca por quase 400 anos. E é exatamente aqui que o silêncio se torna ensurdecedor. Os textos bíblicos fazem uma lista super detalhada de cada colher de ouro, cada bacia de prata, tudo que foi levado para a Babilônia. Mas a arca, o item mais importante de todos, não está na lista. Não se fala que foi capturada, não se fala que foi destruída, ela apenas some. A perda de um objeto tão central assim deveria ter sido um golpe fatal para a fé de Israel, mas não foi. E o motivo disso tudo revela o verdadeiro propósito da arca. Veja bem, quando os judeus voltaram do exílio e reconstruíram o templo, o lugar mais sagrado de todos, o Santo dos Santos, estava vazio. Os rituais continuaram, mas o trono de Deus na terra não estava mais lá. Isso marcou uma mudança teológica muito profunda. E isso ilustra perfeitamente o que o profeta Jeremias, que viveu naquela época, já tinha previsto. Ele disse que chegaria um tempo em que ninguém mais ia se lembrar da arca, nem procurar por ela, porque a aliança de Deus não estaria mais num objeto, e sim escrita no coração das pessoas. No fim das contas, a arca cumpriu a sua missão. Ela foi uma ponte, sabe? Uma interface física para uma realidade espiritual. Era uma sombra, como diz o livro de Hebreus, que apontava para uma presença divina que, no fundo, não podia ser contida numa caixa, não importa o quão sagrada ela fosse. E é com essa questão que a história da arca nos deixa. O desaparecimento do objeto não significou o fim da presença que ele representava. Talvez, só talvez, significou que essa presença estava pronta para se manifestar de um jeito novo, muito mais amplo. Não mais confinada a um lugar só, mas acessível a todos, deixando no ar o que essa transformação realmente significa.